A CEPLAG, através do governo, encaminhou esse estudo atuarial para subsidiar o projeto de lei, secretário? Bom dia, deputado. Queria cumprimentar o presidente dessa reunião, deputado Sargento Rodrigues, cumprimentar aqui também os demais deputados presentes, deputado Caporeso, deputado Coronel Sandro, deputado Júnior Amaral. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Deputado, a gente encaminhou o projeto de lei com diversos dados e pontos. A gente tem alguns estudos realizados não só pela CEPLAG, né, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas, que apontam até que, em termos atuariais, alíquotas, o próprio estudo do Tribunal de Contas mostra isso, talvez devessem ser até superiores. Então, o estudo que é aqui encaminhado, ele aponta dentro de uma lógica que a gente compreende, né, que dá sustentabilidade financeira ao projeto de lei, sem uma oneração excessiva. Secretária, eu manuseei o projeto e não tem estudo nenhum acompanhando o projeto. Eu queria saber se a CEPLAG encaminhou o estudo do cálculo, já que havia necessidade de dilatação do prazo de não 60 dias, mas de 120, e que o próprio governo fala, e aqui eu fiz questão de destacar a fala do governo. Então, a pergunta objetiva: eu já manuseei o projeto de lei 2239/2024. A pergunta é: não existe estudo lá acompanhando. A CEPLAG, o governo encaminhou esse estudo, secretário? Foi encaminhado, junto com o projeto de lei, um estudo elaborado não pela CEPLAG, mas em conjunto pela Secretaria de Fazenda e por técnicos do IPSENG que ajudaram a elaboração. O estudo não é de responsabilidade da CEPLAG, não, mas foi encaminhado junto do projeto de lei. Bom, nós vamos pedir aqui a consultoria que certifique novamente, porque esse estudo não chegou. E o mais engraçado, sabe o que é, deputado Júnior Amaral, deputado Caporeso? É que o governo diz que precisava de um prazo mais dilatado, porque era algo muito complexo. E, de repente, o projeto chega. Estavam impetrando os embargos, pedindo prazo, foram até lá, inclusive eu tenho conhecimento que até o próprio comandante-geral da PM foi lá ajudar a pleitear esse pedido. E o que acontece? Não chegou esse estudo, não tem cálculo. Mas não era tão complexo, não precisaria de um prazo dilatado. O que aconteceu com o estudo? Eu vou continuar aqui aguardando, né, esse estudo, porque no projeto não há nenhum tipo de estudo de cálculo atuarial. Até para saber, assim, como é que chegou ao cálculo? Por que tem que ser 3% de saúde? Por que o governo agora resolveu, num passe de mágica, que 16% não é o aporte necessário, e agora é 1% o aporte necessário, Coronel Cirilo? Que contas foram essas? Quais foram os cálculos? Porque quando fala-se cálculo atuarial, pelo menos o que me ensinaram, quando eu fui até as pessoas que conhecem. Não? Bom, está aqui o doutor Matheus, que é o consultor, acabou de fazer a pesquisa novamente, não existe cálculo aqui. O projeto está aqui. Está impresso em minhas mãos, não existe cálculo. Bom, o ofício do diretor-geral do IPSM, Paulo de Vasconcelos Júnior, está datado de 26 de janeiro de 2024. E o que nos interessa está aqui no primeiro parágrafo. Excelentíssimo senhor deputado Sargento Rodrigues, em atenção ao ofício datado de 21/12/2023, em que Vossa Excelência solicita informações sobre as contribuições patronais vertidas e recolhidas ao IPSM, direcionado ao diretor-geral desta autarquia, temos a esclarecer que a estimativa dos valores de contribuição devidos ao IPSM, referente aos 16% da cota patronal do Estado, no período de abril de 2020, leia-se segundo ano do governo Zema, é de 6.918.615.615,48. Esse é o ofício que o coronel Paulo de Vasconcelos, à época, o diretor-geral, me parece que interino, à época. O mesmo
Paulo de Vasconcelos Júnior, coronel QOR, isso, 21/12, a resposta. Após a gente anunciar que faremos audiência pública para tratar do assunto, e inclusive estávamos colhendo assinatura para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito, e essa nós vamos perseguir aqui dentro da casa, o coronel emite a seguinte nota. Em atenção às recentes notícias envolvendo o Instituto de Previdência e Servidores Militares de Minas Gerais, cumpre-me esclarecer que esta autarquia completará em 2024 113 anos de existência e que desde a sua fundação em 1911 exercemos com responsabilidade e transparência nosso objetivo maior de amparar a família militar mineira. Nosso objetivo maior de amparar a família militar mineira. Atualmente, nossos beneficiários têm acesso a mais de 4.250 credenciados em todo o Estado, além de contar com a rede própria que inclui o Hospital da Polícia Militar, o Centro Odontológico e mais 65 unidades de atendimento às regiões da PMMG e o CBMMG. Todos os pagamentos estão em dia, conforme o processamento das contas de saúde. E assim a informação de que há dificuldade em conseguir atendimento médico por falta de pagamento, a rede é infundada. A nota é mentirosa, porque nós recebemos muitas denúncias de cortes de convênios em hospitais, em clínicas, em médicos conveniados, dentistas. Se perguntar qualquer servidor do IPSM que mexe nessa área aqui, eles vão falar. Talvez não fala por medo de retaliação da direção, mas vão constatar isso aí. E os nossos militares estão acompanhando. Eu tenho mensagens aqui no Instagram, inbox, chegando aqui agora, falando de cirurgia que aguarda. Nós recebemos uma própria placa colocada dentro do hospital militar, aguardando 6 horas. 6 horas lá dentro do hospital militar. E aí, continua o ex-diretor. Quanto às conjecturas sobre haver ou não uma dívida do Estado para com o IPSM, conjecturas, Cabo Júlio. Pontuamos que os debates acontecem nas esferas competentes e que a expectativa é que o governo de Minas encaminhe à Assembleia um projeto de lei para tratar das alíquotas previstas na 13954. Ué, ninguém estava questionando. Ninguém queria esse projeto aqui não, secretário. Tinha ninguém querendo esse projeto aqui não. Atualmente o Estado tem custeado a assistência à saúde dos militares e seus dependentes e estamos em dia com as nossas responsabilidades. Eu pergunto ao coronel Rodrigo de Faria Mendes se o senhor tem conhecimento do histórico, pode ser de 2019 para cá, de deficiência na prestação do serviço, de cortes de convênio e da dificuldade financeira do IPSM para enfrentar as suas responsabilidades, porque certamente o senhor veio para uma audiência, o senhor buscou as informações, porque o senhor saberia que nós iríamos tratar da matéria. Se o senhor tem conhecimento, como é que ficou esses atrasos, a quem o IPSM socorre, a quem o IPSM está pedindo suplementação orçamentária, quantos foram os convênios cortados, de laboratórios, de clínicas, de médicos, qual é o atual quadro? Porque essa nota, comandante, eu posso afirmar para o senhor, essa nota não retrata a realidade. Eu fiz um vídeo, publiquei nas minhas redes sociais, as associações de classe que estão aqui recebem uma série de denúncias dos seus presidentes, de cortes de convênio, as associações, não é só eu, outros parlamentares recebem. Eu gostaria de saber do senhor, que o senhor trouxesse aqui, diante dessa situação, porque se retira 7 bilhões da obrigação patronal, é impossível que o diretor-geral do IPSM possa produzir um pagamento sem ele recurso, porque é humanamente impossível exigir do senhor que o senhor faça algo sem recurso. O senhor é o dirigente do Instituto, mas o senhor não tem condição de aportar dinheiro para pagar faturas e faturas de milhões que chegam até o IPSM se o dinheiro não estiver em caixa. Então, eu queria que o senhor trouxesse aqui, fruto desse debate, até porque há manifestações, olha lá, aquela faixa lá das associações de classe. Não vamos deixar o Zema acabar com o IPSM. Pelo IPSM, paramos o Estado. São várias associações
né? No governador a gente não confia, porque ele é mentiroso. O governador é mentiroso, porque ele já fez vários compromissos e descumpriu a palavra. Não tem honra. É um homem sem honra, né? Tem gente nessa mesa que não gosta que a gente fala, não. Mas nós vamos falar. Enquanto o deputado tiver, né? Eu falei enquanto era segundo sargento, não vou falar enquanto deputado. Então, eu gostaria que o senhor pudesse fazer uso da palavra para a gente contextualizar se realmente essas denúncias que estão chegando aqui, inclusive chegando agora aqui no meu celular. Comandante, o senhor tem a palavra, o senhor fica à vontade. Com todo respeito a todas as pessoas aqui que fizerem as suas manifestações, a minha não é política, a minha é técnica. E eu vou me pautar pela tecnicidade. Os senhores aceitando ou não, pelo que eu já reputo, entender que posso ser até criticado nas minhas palavras, posso até ser contraposto à minha retórica, mas se é pela transparência que estamos regidos, vamos colocar as coisas aqui para que todos possam entender. Então, primeiramente, quanto à nota de esclarecimento, por que ela foi produzida e assim chegou ao meu conhecimento? Porque houve a propagação de uma reportagem em um jornal de grande circulação na internet no dia 28 de fevereiro. E esse jornal trouxe determinadas informações acerca do Instituto, dentre as quais, inclusive, anunciando uma questão referente a uma pensionista. Então, houve a emissão dessa nota, conforme me fora falado ao diretor-geral interino, para clarificar, senhor deputado Caporeso, o que havia sido emitido pelo jornal. Então, essa é a razão da nota de esclarecimento. E quando se fala na nota de esclarecimento que os pagamentos estão em dia, eles de fato estão em dia, senhoras e senhores. E essa equipe aqui consegue afirmar. Por quê? Aí são pontos a serem esclarecidos também dentro dessa retórica. Desde a égide da Lei 13.954, a contribuição patronal passou a não ser direcionada ao nosso Instituto. Não obstante a isso, tanto em 2021, 2022, 2023 e neste ano, tivemos uma dotação orçamentária prevista em LOA. E o que nós, dentro do IPSM, fazemos? Pegamos o orçamento e aplicamos a assistência à saúde. O repasse financeiro tem ocorrido mês a mês, sem qualquer problema. E, inclusive, os nossos pagamentos são quitados conforme as notas elas vão sendo direcionadas ao Instituto. Essa é a verdade dos fatos. Agora, nós vamos ter beneficiários, e são, senhor deputado Sargento Rodrigues, são 222.350 beneficiários. Nós vamos ter beneficiários que vão fazer apontamentos de cortes nos nossos credenciados, na nossa rede credenciada? Sim. Nós estamos no Instituto para esclarecer essa questão. Inclusive, Vossa Excelência, recentemente, senhor presidente, fez um questionamento sobre o corte de um hospital em uma das cidades do Triângulo Mineiro, pelo que, ao se chegar a esse questionamento no IPSM, nós paramos tudo para dar atenção a essa devida informação. E, ao respondermos a Vossa Excelência, nós deixamos claro que não houve corte no hospital e ainda aumentamos as nossas informações para que pudesse deixar de ter novos questionamentos, e pontuamos no nosso ofício de resposta que não só houve corte num hospital, como nenhum dos outros 17 prestadores de serviço tinha qualquer ruído nessa assistência. Então, hoje, mesmo com os meus 30 dias à frente do IPSM, e esta equipe aqui pode validar as minhas palavras, não temos problema relacionado a dívidas com os nossos prestadores de serviço. Comandante, um minuto. O senhor está em cima de um tema, só para a gente não perder aqui a nossa ordem cronológica de esclarecimento. Comandante, olha, as atas não foi eu que produzi, certamente não foi o senhor também, que me parece que não estava lá, eu não vi aqui o nome do senhor, né? Mas o senhor, quando eu fiz a pergunta, desde 2019, é porque essas atas são feitas pelo próprio IPSM, presidida pelos comandantes gerais da PM do Bombeiro. Retorno a palavra do senhor, porque as denúncias continuam chegando, comandante. O que o senhor fala a respeito dessas afirmações aqui constadas em ata?
Bom, eu não posso fazer considerações sobre aquilo de gestão passada. São situações que não passam pelo meu conhecimento do ponto de vista como foi gerido o Instituto antes da minha chegada há 30 dias atrás. Só o que eu posso afirmar neste momento, senhor presidente, é o que acontece no Instituto. Nós estamos, então, com o nosso orçamento sendo utilizado para assistência à saúde. Os repasses financeiros têm ocorrido mensalmente e a equipe que lá se encontra hoje não está fazendo nenhum tipo de corte de convênio. Bom, então, os problemas foram todos solucionados com a chegada do coronel Rodrigo de Faria Mendes. Acabou, não tem mais problema, né? Eu estou aqui com mensagens do nosso Facebook. Se está tudo certo, por que estamos sem atendimento médico em Montes Claros? Como dizer que os pagamentos estão em dia se os convênios estão sendo cortados em vários hospitais e clínicas? São todos militares, viu, Romano? Um dentista me disse que leva 6 meses para receber valor abaixo, até não é mais conveniada. As próprias clínicas e hospitais falam que romperam por falta de pagamento. A minha psicóloga saiu do convênio por dívida do IPSM. Muitos atendimentos médicos foram suspensos. Sim. Pagamento em dias, não. Clínica que atende crianças em Montes Claros suspendeu por falta de pagamento. Tem 1 ano que tento agendar fonoaudiólogo, para minha filha, e sempre diz que não tem vaga, inclusive o nome está na lista há mais de 1 ano. Pô, isso aqui é uma rápida chegada de informações que a minha assessora acabou de me alertar. Então, comandante, será que essas reclamações que nós estamos recebendo, que as associações estão recebendo, elas são todas equivocadas? Porque a ata fala que falta dinheiro, que tem que bater na porta da CEPLAG, né? Porque é isso que está lá no projeto de lei. O governo quer isso, viu? Tem que passar pelas instâncias quando faltar suplementação orçamentária. Está escrito isso no projeto. O senhor tem conhecimento, comandante, que as 2 leis foram julgadas, que as alíquotas de previdência foram julgadas inconstitucionais? Por 2 acordos no STF, e agora, recentemente, também o TCE já falou, olha, nós não temos competência para julgar, mas temos conhecimento que o Estado não pode continuar aplicando as alíquotas da 13954. O senhor tem conhecimento que é inconstitucional? O senhor tem? Eu tenho conhecimento que as alíquotas estão, sim, sendo debatidas. Não, debatidas não, comandante. Debatidas, o senhor me permite? Mas debatida onde? As minhas considerações estão sendo debatidas, né, em instâncias distintas. A questão da alíquota de 0% para pensionista, 8% para militares, 10,5%, isso hoje se encontra no STF. O STF julgou inconstitucional as alíquotas por não, né, poderem ser fixadas em norma geral. Elas devem guardar similitude com as necessidades específicas de cada Estado, mas foram impetrados embargos de declaração, hoje é chamado de tema 1177, os quais foram acolhidos com efeitos modulatórios, permitindo, né, aplicar a alíquota da Lei 13954 até dezembro de 2022. Novos embargos foram impetrados e, portanto, não tem ainda o trânsito em julgado sobre essa questão. Como que fica o Instituto diante dessa situação? Um parecer da AGE descreve para a manutenção do que é previsto na Lei 13954. De novo, AGE. Sobre a questão da contribuição patronal, conforme Vossa Excelência já fez aqui as considerações, os comandos da PM, do Bombeiro e o próprio diretor-geral fizeram consultas e, inclusive, se posicionaram acerca desta contribuição. E a AGE emitiu 4 pareceres, Vossa Excelência tem conhecimento, falando da inexistência. Sim, o TSE ele já emitiu 1 liminar, 2 acórdãos e 1 decisão está suspensa. Como que fica o IPSM diante também desse debate? Vou chamar de debate, se Vossa Excelência me permite. Sim, debate. O IPSM está adstrito às decisões daquilo que a AGE nos transmite como orientação. O senhor está lembrado da última decisão do TCE. O senhor já tem conhecimento, acredito que a secretária tem, dando prazo
para a suspensão do famigerado ofício. Gente, vocês não têm noção da gravidade, o quanto que esse governo é maquiavélico e o quanto que ele não gosta de servidor público. E pode ter certeza, doutor Henrique Antel, que nós vamos bater em porta, reforçar o nosso pedido de assinatura da CPI, para que a gente possa, inclusive, ter a oportunidade de ter um instrumento mais vigoroso do parlamento para poder aprofundar. Nós fizemos isso no governo de Azeredo, eu fui o autor da CPI. À época, eles desviaram 900 milhões de reais do IPSM. À época, 900 milhões. Agora nós estamos diante de uma dívida de 7 bi. 7 bi, ou seja, 7 vezes mais o que Azeredo fez e mais de 2 vezes o que o governo do PT fez. A presidência vai passar a palavra ao comandante-geral da Polícia Militar, o coronel PM Rodrigo Piassi do Nascimento, que também é o presidente do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais. E, ao passar a palavra ao senhor, comandante, eu faço a mesma pergunta, já que o ofício 70007, encaminhado pela ARINS, cumprimentando cordialmente, incumbidos pelo senhor coronel comandante-geral da Polícia Militar. Eu pergunto se o senhor confirma o teor do ofício que foi encaminhado ao nosso gabinete, relatando a dívida do Estado com o IPSM? É a primeira pergunta que eu faço. O senhor tem a palavra. Eu confirmo, sim, o teor do ofício que o Comando da Polícia Militar enviou em complementação ao ofício expedido pelo IPSM. O que eu não confirmo é o entendimento que o senhor fez a respeito dele. É preciso esclarecer que existe uma cronologia fundamental para o entendimento e caracterização desse estado de não transferência da contribuição patronal prevista no artigo 4º da Lei 10.366. Não foi uma iniciativa do governo de Minas Gerais alterar ou entrar na alteração do IPSM. Isso decorre de uma imposição legal de uma lei federal que determinou que todas as polícias militares estaduais, por simetria às Forças Armadas, uma lei de 2019, aplicassem uma alíquota única de 10,5% para custear com exclusividade a pensão e a inatividade. Então, nós saímos de uma alíquota de 8% que pagava pensão e saúde e fomos obrigados, por via dessa lei, a pagarmos 10,5% para custearmos a pensão e a inatividade. E no ano passado, no final do ano, como o senhor bem disse, o Tribunal de Contas se posicionou a respeito de uma denúncia formulada por uma entidade de classe e fez o entendimento que, enquanto o projeto de lei que ora se encontra na Assembleia não fosse votado, nós deveríamos ter como referência a Lei 10.366. Mas ele não trata esse parecer, essa posição do TCE, não trata em uma devolução daquilo que não foi cobrado nos anos anteriores, principalmente de 2020 a 2022. O que acontece? Quando o senhor requisita informações à Polícia Militar, principalmente por elas, de fato, o comandante-geral ser o presidente do Conselho de Administração e ao IPSM, o esforço que nós fizemos para auxiliar nas informações necessárias à discussão do trâmite do projeto nessa casa foi indicar um cálculo que, se em algum momento a lei federal deixar de ser válida, se em algum momento a 10.366 for considerada a lei válida, porque nós estamos tratando, senhor deputado, de a presunção de constitucionalidade ainda da 3954, que está em vigor, que a soma dos 16% de 2020 até agora daria os 6,9 bilhões. Isso sem retirar os gastos, é um cálculo somente de patronal. Então, eu gostaria de deixar claro que, no entendimento jurídico constitucional, formal, que nós estabelecemos com uma série de análises,
Neste momento, não existe uma dívida patronal do Estado de Minas Gerais com o IPSM. Certo? Enquanto a 13954 se mantiver válida, em vigência, enquanto o Estado de Minas Gerais não optar por uma outra ou não aderir a uma ação direta de inconstitucionalidade, a interpretação que nós devemos fazer é que está vigindo para a gente a 13954, até a aprovação da outra lei. Então, eu confirmo a informação do IPSM, confirmo a ratificação da informação, mas não confirmo o entendimento que esse valor se corresponde a uma dívida. E sim, há um cálculo hipotético dos 16%, caso, em algum momento, esse valor seja positivado em Minas Gerais. Então, comandante, o que a gente espera do senhor, enquanto presidente do Conselho de Administração, do coronel Erlon, vice-presidente, e do diretor-geral do IPSM, é a gestão junto ao governo. Ou qual é a ação jurídica que o presidente do Conselho de Administração tem feito, ou política ou jurídica, no sentido de que realmente os dois acordos sejam aplicados em Minas Gerais. Essa é uma pergunta que os militares, aqueles que estão sob o comando do senhor, desejam saber, os veteranos, as pensionistas e os da ativa. Qual é a ação jurídica ou política que o senhor tem feito para não para o Estado se abster? Agora estão com o TCE. E eu falo para o senhor, daqui a pouco será a CPI. Eu asseguro para o senhor que daqui a pouco nós teremos a CPI. E a CPI vai, com certeza, desvendar números muito mais rápido, por causa da quebra de sigilo bancário, telefônico, evolução, uma série de detalhes que nós faremos numa CPI, e inclusive do próprio IPSM, para mostrar essa deficiência. Porque, às vezes, o contorcionismo aqui, que a gente assiste por parte do diretor-geral do IPSM, numa CPI nós não tem como fazer. Numa CPI, não. Porque será chamada a condição, inclusive, de testemunha. Eu estou calejado com esse assunto aqui. Eu já participei de 6 CPIs. Então, estou calejado. Então, volto a palavra para o senhor, para que o senhor possa aproveitar que a TV Assembleia transmite ao vivo e falar para os militares. Eu entendo que a dívida existe e nós vamos apurar. E o senhor vai, estando o senhor à frente do comando ou não, o senhor vai acompanhar o andamento da CPI, nós vamos provar que o Estado deve 7 bi. Nessa altura, não é 7 bi mais, porque isso é até dezembro, tá? Então, nós temos mais 4 meses de não repasse. O senhor, devolvo a palavra ao senhor. Obrigado, presidente. Dentro da lógica que o senhor contou, então, o que o Estado deve ao IPSM é a partir de 2023 e não a partir de 2020. E qual é o valor da dívida hoje? Não, eu tenho que fazer cálculo. Ok. Divide o diretor do IPSM sabe? De 2023 até agora? Ah, bom. Que, nesse momento, o governo, a equipe de governo, viu tanto que ela se dedicou para enviar para a Assembleia Legislativa o PL a respeito do sistema de proteção social. O projeto de lei que foi enviado agora, o PL, nós analisamos com muito cuidado. Ele tem um raciocínio, o advogado Contelmo não está aqui, mas ele tem um raciocínio de que existirá previsão na LOA que custeie o sistema de saúde da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, IPSM, necessário, ou suficiente, ou maior do que a contribuição, do que a soma dos 3% dos militares, mais 1,5% da patronal. A nossa preocupação, senhor deputado, é que, com a 10366, nós tínhamos um orçamento superavitário que nos dava um conforto. Com esse movimento do PL atual, e esse PL é só porque a lei federal fala que nós não temos o patronal por causa do sistema contributivo da pensão e inatividade, nós teremos que fixar na LOA anualmente o orçamento necessário para o pagamento do custeio de saúde, bem como qualquer investimento que seja necessário no sistema. Eu não enxergo como comandante-geral da Polícia Militar e presidente do Conselho de Administração, nesse momento, que a situação da saúde dos militares estaduais está comprometida. Embora eu admita, e a equipe de governo sabe da minha posição, eu não tenho nenhuma restrição em falar isso,
que a presença de uma patronal, como era da 10366, nos daria uma garantia muito, mas muito maior de custeio do sistema. Mas não é esse o caso. Parece que hoje é o dia do milagre aqui na audiência pública. Recurso de 16%, as próprias entidades de classe estão aqui, acham que o governo destruiu o IPSM, nós destruímos. E aí a gente vê por parte do comando que o projeto está de bom tamanho. Agora, de 16%, cair para 1,5% é milagre. Por isso que eu chamei a audiência pública do milagre. De repente, o governo corta 14,5% da contribuição patronal, que é devida, que está vigente, a lei está vigente. Vamos passar a palavra agora à nossa secretária. A senhora tem a palavra, secretária. Eu não considero verdadeiro falar que o governo acabou com o atendimento em saúde do IPSM. Os dados nos mostram que, em 2018, nós tivemos um gasto com saúde no IPSM de R$ 600.453.602. No último ano, 2023, esse gasto foi elevado a R$ 997.829.110. A estimativa para o ano de 2024 é que a gente chegue a R$ 1,019 bilhão. O crescimento, considerando essa reestimativa já para o ano de 2024, é de um crescimento no período do governo de 69,72% dos gastos em saúde, um crescimento muito além do crescimento da inflação nesse mesmo período. Eu me tornei secretária, deputada, em 2021. É o primeiro ano em que eu assumo a Secretaria de Planejamento e Gestão. Naquele ano, o orçamento da saúde do IPSM foi de R$ 859.954.721, superior em mais de 200 milhões em relação ao ano de 2020. Então, da minha parte, também não falta, de maneira alguma, sensibilidade. Quando se fala que o IPSM precisa solicitar suplementação, isso é o natural, isso é o que prevê a Lei 4.320, que rege os orçamentos públicos em todo o país. Não existe uma autonomia de qualquer órgão, entidade, autarquia do governo que se sobreponha à lei. Se o orçamento posto na lei orçamentária anual, que é enviada pelo governo, mas aprovada por essa casa, a partir de um trabalho sério de discussão feito pelos deputados, qualquer necessidade suplementar tem que ser discutida e tem que ser feita na forma de crédito suplementar, não há outro caminho. E isso não é acabar com a autonomia, isso é, efetivamente, o único caminho possível. Quando a gente já fala, né, dos aportes de tesouro nos últimos anos no sistema de proteção social dos militares, acho que é importante a gente evidenciar também esses números. Só de aportes de tesouro entre pensão, saúde e inativos, desde 2020, né, que quando a gente discute essas mudanças de entendimento legal, nós estamos falando de um total de 31.425 bilhões feitas pelo governo do Estado. Isso significa dizer que, em momento algum, como mostram os dados do gasto em saúde, como mostram os gastos do Tesouro Estadual nesse período, o governo deixou o IPSM desassistido quanto ao seu orçamento ou desassistido quanto a seus gastos. Os gastos foram crescentes, porque nós entendemos, sim, que o IPSM é um patrimônio dos servidores militares, que ele deve ser preservado, e é isso que a gente busca, né? É garantir que esse atendimento em saúde continue a ocorrer com qualidade, continue a permitir que os servidores e suas famílias possam ser atendidas em todos os cantos do Estado, e é esse o nosso desejo, né? Quando a gente fala de um crescimento de 70% nesse período de governo, um crescimento que poucas despesas tiveram no âmbito da nossa gestão. Grande parte das despesas ficaram, sim, restritas à inflação, porque, por mais que tenhamos andado muito em relação à nossa gestão fiscal, a nossa situação fiscal ainda é precária, né? A gente ainda tem que fazer um controle de caixa muito detido, muito rigoroso, para que não falte dinheiro para pagar prestador, para que não falte dinheiro para pagar servidor em dia, para que não falte dinheiro para cumprir com nossas obrigações. Então, entendendo, sim, do valor dos servidores militares, do valor da segurança pública, mas compreendendo também, né, as nossas limitações, sejam elas legais ou fáticas de caixa, é que a gente vai
tocando essa gestão da forma mais responsável possível, mas sem, nunca, nesse tempo, deputado, desabastecer, mais uma vez, os recursos de saúde do IPSM, que a gente sabe que são tão importantes. Obrigada. Secretária, eu prestei bastante atenção na fala da senhora. A fala da senhora não condiz com que as atas estão registradas no IPSM em relação a repasse orçamentário, os recursos, porque são atas registradas, a não ser que a direção do IPSM, o comandante da PM do Bombeiro, estejam falando outras coisas que está escrito lá. Eu prestei bastante atenção na fala da senhora. Então, ou seja, tem faltado recurso, sim, tem que mendigar esse recurso lá à CEPLAG. Agora, a senhora falou assim, numa fala da senhora, contextualizando, respondendo o doutor Henrique Cantel, não há nenhuma autonomia de nenhum órgão do governo sem respeitar a lei. Secretário, a lei, e a senhora falou a lei. O ofício do subsecretário, que desrespeitou 4 leis, inclusive uma lei complementar. Essa última decisão, secretária, já que a senhora, em instâncias governamentais, aqui nessa mesa, a senhora é a pessoa de maior autoridade, por ser secretária e pela PM, pelo bombeiro e pelo Instituto, ter que bater a porta da senhora lá para muitas questões, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas, a senhora teve conhecimento, não teve? Bom, e o que o governo está fazendo para cumprir a decisão que foi feita pelo TCE? Por gentileza, o microfone, secretário. Bom, deputado, o governo, no intuito de cumprimento da lei da determinação colocada pelo TCE, ele enviou a essa casa projeto de lei para trazer um novo entendimento sobre as alíquotas do sistema de proteção social dos militares, e o governo tem buscado compreender quais seriam os efeitos e como fazer efetivamente cumprir essa decisão, essa orientação do Tribunal de Contas, porque, como o senhor sabe bem, essa orientação do Tribunal de Contas ela tem um efeito divergente sobre os inativos e pensionistas em relação ao efeito que ela tem sobre os ativos. Porque, quando a gente trata dos ativos, a alíquota, quando a gente vai pensar a cobrança retroativa, ela deveria ser, na verdade, uma cobrança a ser feita dos ativos e um ressarcimento a inativos. Então, enfim, a gente tem essa situação que a gente precisa de compreender bem como fazê-la. Não é simples pensar em cobrança retroativa, então a gente tem adotado muita cautela e estudo para avaliar como fazer o cumprimento dessa orientação do Tribunal de Contas. Tá, secretária, tem outros dispositivos aqui, que, se a senhora quiser, eu posso até emprestar para a senhora. Linha A, não seja realizado qualquer desconto a título de contribuição previdenciária com base nas alíquotas trazidas pela Lei Federal 3954, aplicando-se, por conseguinte, a Lei Estadual 10366, até que sobrevenha nova legislação. Até que sobrevenha. O projeto foi aportado. Qual a providência que, e aqui seja restabelecido o recolhimento das contribuições patronais pertinentes aos segurados do IPSM, conforme disposto a Lei Estadual 10366/90 e a Lei Complementar 125, até que sobrevenha a nova legislação. Sobre esses 2 pontos da decisão do TSE, o que o governo tem feito para cumprir essas decisões? Mais uma vez, deputado, e sempre sendo apoiados pela nossa Advocacia Geral do Estado, que é quem nos orienta juridicamente, o governo enviou a esta casa projeto de lei e tem procedido a estudos internos. Não, secretário, o projeto... Não, aqui nós estamos falando, o projeto de lei eu sei que mandou. Isso aqui todo mundo é de pleno conhecimento, que é o 2239. O projeto de lei 2239 estabelece a alíquota de 10,5%. O governo, que hoje não cumpre a lei 10366, cuja alíquota de contribuição dos militares é de 8%, ele aumenta para 10,5%. 2,5% a mais no projeto que está aqui na casa tramitando. Certo? E as pensionistas que não pagam na 10366, ele impõe 10,5% também. E a contribuição patronal, que é devida na Lei 10366/90, fruto do milagre aqui dessa audiência pública, que 16%, o governo cortou 14,5%. Isso todos nós temos conhecimento. Eu até fiz a leitura aqui do dispositivo, que nós vamos continuar de pires na mão pedindo a COFINS.
Agora, a pergunta que eu refaço para a senhora, secretária, com relação ao inciso 3 da determinação do tribunal, do acordo, nas alíneas A, B e C aqui lidas por este presidente, quais são as providências efetivas que o governo do Estado está tomando, secretário? Deputado, novamente, eu reitero, o governo todo o tempo tem atuado conforme orientação jurídica da Advocacia Geral do Estado, que, nesse momento, permanece em estudos quanto à forma de aplicação direta e interna dessas orientações do Tribunal de Contas. Então, eu reitero minha fala de que estamos em estudos jurídicos quanto a isso. Depois, secretária, a senhora inicia a fala falando que que tem sensibilidade, que o governo é sensível. Do governo do PT, senhora secretária, para este governo, a senhora mudou muito, muito em relação à sensibilidade, em relação ao que nós estamos trazendo. A senhora se resumiu apenas a dizer que o ofício continua valendo, porque os pareceres foram fundamentados com base nos pareceres da GE. O seu secretário Beguini mandou ofício para os 2 comandantes gerais da PM, à época, em abril de 2020. É o que a gente está vendo aqui. E não é a mesma secretária que agora há pouco falou que nenhum órgão da administração pública pode descumprir a lei, tem autonomia para descumprir a lei. Não é isso que ela está falando. Ela fala que não tem, mas fala que a AGE, através de parecer, e o ofício, pode descumprir 3 leis estaduais, gente. É o que a secretária está repetindo. E aí é de uma frieza para repetir isso, porque aqui, por mais que todos aqui não sejam operadores do direito, ao ler as determinações, nós estamos vendo com clareza, né, subtenente Joel? É muito claro as posições aqui, lidas pelo nosso doutor Zanola, por todos aqui que nós entendemos desse ramo. Ou seja, está vendo, Coronel Santos, por que a gente tem que abrir uma CPI? Não há outra forma de se apurar com mais, eu diria, né, um instrumento mais vigoroso do que uma CPI. É por isso que tem que ser aberta a CPI, porque aqui, na frente, publicamente, transmitida ao vivo, a secretária afirma que não vai cumprir a lei e nem vai cumprir a decisão do TCE. Pelo menos é o que eu ouvi.